Irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Amém. Fiquemos de pé e vamos abrir juntos a palavra de Deus no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Assim diz a palavra do Senhor, Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Em nele graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Elevemos, irmãos, os nossos corações, nós entramos na presença do Senhor. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos porque és o juiz de toda a terra e, contudo, o justificador daqueles que creem. Tu não varreste o nosso pecado para debaixo do teu trono, tu condenaste, Senhor, na carne do teu próprio Filho, na cruz do Calvário, para que sobre nós não restasse condenação alguma. Louvamos-te porque o teu tribunal já se pronunciou e o veredito não será revogado. Louvamos-te porque aquilo que a lei não podia fazer, enferma pela nossa carne, tu o fizeste enviando o teu Filho e derramando sobre nós o teu Santo Espírito. Recebe, pois, Senhor, a adoração de um povo absolvido. Não somos réus rastejando diante do banco, mas filhos que cantam louvores diante do Pai em sua presença. A ti a glória, agora e no dia da manifestação dos teus filhos, em Cristo Jesus é que nós oramos e te louvamos. Amém. Canto de louvor, Salmo 124. Entoemos com alegria este salmo que diz: não fosse Deus que o diga a Israel, se ao nosso lado não viesse estar. Exaltemos ao Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, a partir do verso de número 7. Romanos, capítulo de número 7. A partir do verso de número 7.
Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas, sobrevindo um preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Que nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim um pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Esta é a palavra de Deus a nós. Amém. Cantemos o hino de número 66 do nosso inário, o hino de contrição, baseado no Salmo 139, seus versículos finais.
Vamos orar ao Senhor, façamos isso inicialmente de maneira individual e silenciosa. Roguemos a Deus que tenha piedade de nós. Oremos. Pai Santo, confessamos que o pecado continua sendo um oportunista dentro de nós. Confessamos que tomamos os teus bons mandamentos e deles temos feito escadas de orgulho ou varas de condenação. Confessamos, Senhor, que vivemos tantas vezes como réus ansiosos, esquecidos de que a execução já ocorreu na cruz do Calvário. E outras vezes abusamos da tua graça como se ela fosse licença para pecarmos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos o legalismo que não te agrada e a licenciosidade que te despreza. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por andarmos segundo a carne, nós que recebemos o Espírito. Lava-nos no sangue do Cordeiro e renova-nos, Senhor, pelo Espírito de vida. É a nossa súplica, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nos coloquemos de pé, meus irmãos, e ouçamos o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz em Isaías: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E em Romanos o apóstolo Paulo escreveu: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, em Cristo, o dia da vossa execução foi ontem, no Calvário. A Bíblia diz: estáis perdoados, e portanto devemos nos levantar e adorar ainda mais o nosso Deus Salvador em Cristo Jesus. Amém. Vamos confessar juntos a nossa fé comum. Vamos tomar as perguntas 149 a 152 do Catecismo Maior hoje à noite. Será um pouco mais extenso, mas necessário para compreendermos a ideia e o raciocínio que se segue após termos já confessado juntos os 10 mandamentos. A pergunta, então, de número 149 diz: Igreja do Senhor, será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Nenhum homem, por si mesmo, ou por qualquer graça que receba nesta vida, é capaz de guardar os mandamentos de Deus, mas diariamente os viola por pensamentos, palavras e obras. São todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? Todas as transgressões da lei de Deus não são igualmente odiosas, mas alguns pecados em si mesmos, que em razão de diversas circunstâncias agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Alguns pecados se tornam mais agravantes em razão dos ofensores, se forem pessoas de idade mais madura, de maior experiência ou graça, se forem evidentes pela vida cristã, dons, posição, ofícios, se forem guias para outros e pessoas cujo exemplo será
cultos e cultos, contra Cristo e sua graça, contra o Espírito Santo, seu testemunho e operações, contra superiores, pessoas eminentes e aqueles a quem estamos especialmente relacionados e a quem devemos favores, contra os santos, especialmente contra os irmãos fracos, contra as suas almas ou as de quaisquer outros e contra o bem geral de todos ou de muitos, pela sua natureza e qualidade de ofensa, se for contra a letra expressa da lei, se violar muitos mandamentos, se contiver em si muitos pecados, se for concebida não só no coração, mas manifestar-se em palavras e ações, escandalizar a outrem e não admitir reparo algum, se for contra os meios, misericórdias, juízos, luz da natureza, convicção da consciência, admoestação pública ou particular, censuras da igreja, punições civis, se for contra as nossas orações, propósitos, promessas, votos, pactos, obrigações a Deus ou aos homens, se for feita deliberada, voluntária, presunçosa, imprudente, jactanciosa, maliciosa, frequente e obstinadamente, com displicência, persistência, reincidência depois do arrependimento. Pelas circunstâncias de tempo e de lugar, se for no dia do Senhor ou em outros tempos de culto divino, imediatamente antes, depois destes ou de outros auxílios para prevenção ou remédio contra tais quedas, se em público ou em presença de outros que são capazes de ser provocados ou contaminados por essas transgressões. Finalmente, o que cada pecado merece da parte de Deus. todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, bondade, santidade de Deus e contra a sua justa lei, merece a sua ira e maldição nesta vida e na vindoura, e não pode ser expiado senão pelo sangue de Cristo. Amém. Canto de gratidão. Salmo 149. Louvemos ao Senhor e nos preparemos para receber a mensagem da palavra nesta noite. Assembleia
Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, intercedemos nesta hora pelo teu rebanho que compraste com o precioso sangue do teu Filho. Concede aos de consciência ferida, Senhor, que ainda vivem sob acusações que tu já silenciaste, a paz do teu santo veredito, sem culpa, livres e santos. Liberta, Senhor, os que estão presos à lei do pecado e da morte, os escravizados por vícios, amarguras, medos antigos. Liberta-os, ó Senhor, do pecado e da morte pela lei do Espírito de vida. Guarda-nos, Senhor, como igreja, de transformar a Tua palavra numa lei mortífera, mas que a leiamos como ela é, repleta das palavras de vida eterna. Cumpre em nós, Senhor, a justiça da Tua lei. Escreve-a, Senhor, em nossos corações e não apenas em nossos púlpitos. Lembramos diante de Ti os enfermos e mais uma vez, ó Senhor, intercedemos por nosso irmão Rildo Matos. Que o Senhor restaure a sua sorte, o erga daquele leito hospitalar, conceda-lhe saúde, Senhor, e ele possa retornar para o seu lar. Lembramos dos demais enfermos e aqui também pedimos pelo jovem Gabriel, por sua recuperação da cirurgia feita, e que tão logo em breve, ó Senhor, seja ele restabelecido ao seu trabalho, à sua vida comum. Também, Senhor, abençoa e consola os enlutados, os que sofrem, ó Senhor, sustenta-os em meio às dores, com a certeza de que se o Teu Filho Jesus não foi poupado por eles, o Senhor não lhes negará nada do que precisam. E porque, Senhor, prometeste a Abraão o mundo como herança, nós te rogamos que o Teu Evangelho avance em nossa cidade, em nosso país e por todas as nações, até que a terra se encha do conhecimento da Tua glória. Nos abençoa mais uma vez, quando vamos receber a porção da Tua palavra. Dá-nos, ó Senhor Deus, a graça de entendê-la e guardá-la em nosso coração. Ilumina, Senhor Deus, a nossa alma. Por Cristo que morreu, ressuscitou e intercede por nós, oramos. Amém. Romanos capítulo 8. Vamos juntos abrir mais uma vez a palavra de Deus. Agora, no capítulo 8 do livro de Romanos. Apenas os 4 primeiros versículos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Amados irmãos, há capítulos na Sagrada Escritura que são como cumes de uma montanha. E Romanos capítulo 8 é um dos mais altos dentre eles. Mas a verdade é que ninguém chega a um cume sem antes precisar subir pela encosta. E nós precisamos de fato lembrar por onde viemos e por que chegamos até este capítulo 8. No capítulo anterior, nós ouvimos o clamor angustiado de um apóstolo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E logo em seguida veio a resposta como um raio de sol rompendo as nuvens: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, irmãos, qual é agora o estado desse homem miserável? Uma vez que ele foi trazido para dentro de Cristo, uma vez que ele agora permanece em Cristo, está em Cristo. Qual é o direito de primogenitura do novo Israel? O Israel de Deus, a igreja tanto formada por judeus e gentios, unida ao Messias prometido.
É justamente o que o apóstolo vai tratar ao longo deste capítulo. Ele vai desenvolver o seu ensino sobre a obra do Espírito Santo e sobre o testemunho glorioso dessa obra. E o resultado que se resume desta gloriosa obra, grandiosa obra, ela poderia ser resumida em uma frase apenas. Ela poderia ser marcada até no mais profundo da nossa alma, no mais profundo do nosso coração, em cada coração do cristão ou de um cristão: nenhuma condenação há. Esta é a frase que resume tudo o que o apóstolo Paulo ele vai discorrer, tratar no capítulo de hoje. Observem mais uma vez o verso 1. Observem a palavra agora. Ela se segue da frase, pois já nenhuma condenação há. Notem, o que nós estamos lendo aqui não é uma promessa para depois da morte, não é uma promessa condicionada ao nosso desempenho amanhã, em mais uma segunda-feira, mas é uma declaração forense, judicial, presente. O tribunal já se pronunciou. É o que Paulo está dizendo aqui. O martelo já foi batido do juiz e o veredito é absolvido. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, então, nos oferece uma visão global do Evangelho aqui. E eu queria trabalhar com vocês sobre isso em primeiro lugar. Relembrando o caminho até aqui, observem que nós chegamos a um ponto importante do livro de Romanos. Há uma visão global do Evangelho aqui sendo apresentada para nós, porque até este ponto da carta, uma visão do Evangelho, uma visão de alcance verdadeiramente global, mundial, foi apresentado para a igreja. E por que isso é importante? É importante para nós, porque nós devemos ler a carta aos Romanos, assim como toda a Escritura, com as lentes corretas de interpretação. Nós devemos fazer isso sob uma ótica pactual. Romanos não é primeiramente um tratado sobre a experiência religiosa individual de cada pessoa, embora fale poderosamente, porque é a apresentação do Evangelho a cada indivíduo. Romanos é a proclamação também, eu diria que uma verdade muito mais importante é mencionada aqui, de que o Deus do pacto cumpriu em Cristo as promessas, todas as promessas feitas em Abraão. E as promessas que ele fez a Abraão em Gênesis 15, Gênesis 17, é que ele iria, a partir de Abraão, abençoar o mundo inteiro, o tornando pai das nações, de muitas nações. Por isso o seu nome foi mudado. O problema do pecado é profundo e persistente, tanto para o judeu quanto para o gentio, e foi isso que Paulo estabeleceu nos capítulos de 1 a 3. Ele vai deixar claro isso para o leitor, para o ouvinte: não há quem possa escapar dessa situação. O gentio suprimiu a verdade revelada na criação, e o judeu, tendo a lei, a transgrediu. Toda a boca, então, foi calada, e todo mundo, perante o tribunal divino, se tornou culpável. Mas então, Paulo continua e argumenta que o Senhor prometeu a salvação do mundo por meio de Abraão. Ele vai dizer isso expressamente. Nós poderíamos voltar e apenas conferir no capítulo 4, por favor. Capítulo 4, verso de número 13. Paulo diz expressamente aqui que a promessa feita a Abraão era de que ele seria herdeiro do mundo. Verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. O apóstolo então lembra que a Abraão não foi prometida apenas uma faixa de terra no Oriente Médio. Deus prometeu por meio de um pacto ao seu servo o mundo inteiro.
E Deus cumpriu essa promessa, irmãos, quando você vai para o capítulo 5, verso de número 14, nos dando uma nova maneira de ser humano. Ele fez isso por meio do último Adão. Capítulo 5, verso 14, confiram. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Assim como em Adão toda a humanidade caiu, também em Cristo uma nova humanidade é criada, justificada e destinada à glória. Agora veja a importância de tudo isso. Uma mensagem dessas parece boa demais para ser verdade, pois deve haver algum problema. Aquele que objeta e duvida, pergunta, e Paulo, como um bom teólogo pastor, ele passa a responder tais objeções. A primeira delas, e isso não levaria à licenciosidade moral? Se a graça superabunda onde o pecado abundou, pequemos então para que a graça ela abunde ainda mais. Ele vai tratar sobre isso no capítulo 6, e a sua resposta sequenciada é, ou sequencialmente é, não. Porque não há maneira de receber Cristo sem receber também sua morte. Fomos batizados na sua morte, ele discorre no capítulo 6 sobre esse argumento, e fomos também sepultados com ele. Logo, ninguém abraça o Cristo vivo sem antes ter sido crucificado com o Cristo morto. Mas então vem uma segunda objeção. Isso não significa que Deus descartou a sua lei, aquela mesma lei que ele ordenou que Israel estimasse como um grande tesouro? Paulo diz então, mais uma vez, não, Deus mandou que Israel a estimasse sim. E mandou também que Israel entendesse para que ela servia. Ele deu a lei para que o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso, para que o pecado fosse arrancado do esconderijo, concentrado, exposto, a fim de que ele mesmo, o Senhor, pudesse lidar com ele de uma vez por todas. Mas não seria pelos méritos de Israel, seria na cruz do Calvário, pela obra gloriosa do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E então, chegando ao capítulo 8, o que é que nós achamos, irmãos? Nós achamos o que nós vamos então transcorrer aqui, ou discorrer, melhor falando, em segundo lugar. Após enxergar a visão global do Evangelho apresentada pelo apóstolo Paulo, 4 afirmações importantes do texto então precisam de destaque. Verso 1, capítulo 8, voltemos para lá. Em primeiro lugar, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira afirmação do texto. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E como Paulo define os que estão em Cristo Jesus? Ele os define como aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja o final do verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo define os que estão em Cristo como aqueles que agora têm uma nova natureza, aqueles que são nova criação em Cristo Jesus. Logo, não se trata, irmãos, de uma segunda condição adicionada à fé, como se a ausência de condenação dependesse de nós, do nosso andar, do nosso desempenho, dos nossos méritos, daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Não, absolutamente, trata-se de uma descrição. Olhem novamente para o texto. Os que estão em Cristo são pessoas nas quais o Espírito habita e opera. E essa habitação se manifesta no caminhar, no andar. A árvore não vive porque dá frutos. Lembrem-se disso. Ela dá frutos porque ela está viva.
Nós somos feitura dele, de Cristo Jesus, criados nele para as boas obras, e isso se deu de antemão, isso foi decretado na eternidade, para que então, no tempo certo, salvos pela graça de Cristo, pudéssemos andar nelas. Nós estamos vivos nele. A árvore não vive porque frutifica, ela frutifica porque ela está viva. Esta é a primeira afirmação do texto. A segunda afirmação, no verso 2, é a seguinte, observem: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Se você esteve comigo no domingo passado, lembre-se do que aprendemos no capítulo 7. O princípio do pecado entranhado no coração de todo judeu e de todo gentio é um oportunista. Ele toma a lei ou a revelação natural, ou ambas, e a sequestra, criando com elas a lei do pecado e da morte. O apóstolo vai lembrar o mandamento que era para a vida, o pecado transforma em um instrumento mortal, em um instrumento de morte. Mas a lei do Espírito, ele então afirma, quebra essas correntes, nos libertando, arrancando dos nossos pulsos. Por isso o apóstolo diz, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Essa é a segunda afirmação. A terceira está no verso 3, acompanhem. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A terceira afirmação, então, no verso 3, é destacada: o que a lei não podia fazer, tornar-nos justos, Deus o fez em Cristo Jesus. Ele fez isso enviando o seu próprio Filho como nosso substituto vicário. Ele é o nosso substituto. E prestem atenção nesta frase preciosa: a lei estava enferma pela carne. Veja, a lei foi desfeita pela nossa fraqueza, não pela fraqueza dela. Ela é santa, ela é justa e ela é boa. O problema nunca foi a lei do Senhor, o problema sempre fomos nós. O mandamento é santo, justo e bom, a lei é santa, diz o apóstolo, mas nós somos carnais, vendidos à escravidão do pecado. Então, Deus fez o que a lei não podia fazer. Ele condenou o pecado na carne do seu próprio Filho. Veja, essa é uma linguagem muito crua, mas é uma linguagem ao mesmo tempo muito clara para nós. No que estava enferma pela carne, a lei, e portanto impossível de nos salvar, Deus fez isso enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de quem? De seu próprio Filho, na cruz, o nosso pecado. E então nós temos a quarta afirmação, verso de número 4. Deus fez isso a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Note bem, o Evangelho, ele não anula a justiça da lei. O Evangelho a realiza. Aquilo que o Sinai exigia e não podia produzir, o Espírito Santo derramado sobre nós produz. O que Paulo está aqui, irmãos, citando é uma promessa antiga, aquela do novo pacto, anunciada ao povo de Deus pelos profetas Jeremias e Ezequiel. O Senhor havia prometido nos tempos antigos: porei a minha lei no seu interior e a escreverei na tábua do seu coração.
Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Romanos 8:4 é o cumprimento de Jeremias 31 e Ezequiel 36. Isso é algo glorioso. É algo que todo aquele que está em Cristo e é nova humanidade experimenta. Que o novo Israel, a igreja de Deus, experimenta. Mas em terceiro lugar, as 4 leis então, que nos são apresentadas, elas precisam ser bem refletidas, porque há o perigo de olharmos para elas e fazermos uma leitura rígida de seus termos, ou da própria palavra lei. Esse é o grande problema dos nossos dias, o que tem ao mesmo tempo gerado um tipo de libertinagem no tocante à lei moral de Deus, e por outro lado, uma forma de legalismo ao interpretar a lei de Deus e tentar aplicá-la à vida. Na literatura bíblica, ou na palavra de Deus, irmãos, em geral, a palavra lei admite usos diferentes. E há 4 maneiras de pensar em lei nestes 4 versículos aqui, que nós acabamos de ver de Romanos 8. Veja no verso 2, a primeira é a lei do Espírito de vida. Mas a segunda maneira de você também enxergá-la, ou de pensar sobre ela, ainda no verso 2, é a lei do pecado e da morte. No verso 3, a terceira é uma referência à própria lei moral de Deus. E a quarta é a lei do amor, revelada no versículo de número 4, a lei que expressa a justiça da Escritura Sagrada, dos mandamentos de Deus, da própria lei, por assim dizer. Paulo vai tomar uma palavra grega e ele vai utilizá-la para descrever todas estas maneiras de se pensar sobre a lei de Deus em seus aspectos. A palavra nomos. E por essa razão nós precisamos ter cuidado para não sermos mecânicos e ao mesmo tempo rígidos ao procurar entender o que o apóstolo está nos ensinando aqui, o que ele queria ensinar à igreja. Porque, irmãos, como veremos com mais clareza, quando alcançarmos o capítulo 11 do livro de Romanos, Paulo não presumia que todo cristão batizado entendesse automaticamente tudo isso, compreendesse automaticamente essas coisas, porque elas precisariam ser ensinadas, trabalhadas, insistidas. O corpo de Cristo precisava ser instruído e discipulado nos termos deste evangelho, e por isso é mandamento de Cristo que a igreja discipule as nações. Quando fazemos discípulos, nós devemos então ensiná-los tudo aquilo que Cristo nos ordena. Eis a razão por que pregamos, eis a razão por que esta série em Romanos, mais uma vez, está sendo anunciada e ensinada para vocês. Então, o modo como Paulo ensina aqui, observem, visa cortar pela raiz, dentro da igreja cristã, uma abordagem israelita carnal da lei de Deus. Observem mais uma vez que ele usa a palavra lei para se referir à apresentação objetiva e externa de algo. Assim como a lei, ela significava muito para o judeu, e a Bíblia, os 66 livros que formam a Bíblia, significam muito para nós, como cristãos. Mas também ele faz uso prontamente para descrever um princípio abstraído, irmãos, desses dons, de maneira objetiva. E isso significa algo importante para nós, eu diria que algo assombroso. Que até o próprio livro de Romanos, se a lei do pecado dentro de nós fizesse o que quer, transformaria a lei do Senhor aqui ensinada como algo mortífero. Exatamente como foi
Deuteronômio para o povo de Israel. Talvez você se assuste com isso, e por isso eu digo, é algo assombroso, mas é a verdade, irmão. É possível que eu pegue a carta aos Romanos, que proclama a livre graça, e convertê-la em uma pedra de moinho legalista, amarrar em meu pescoço e me atirar em um lago, e morrer assim afogado. E a razão é simples. A razão é porque o nosso próprio coração não é somente uma fábrica de ídolos, como certa vez definiu o grande reformador de Genebra, João Calvino. O nosso coração também é uma fábrica de jugos. Se você perceber bem, o que gira em torno do temor de homens, por vezes, são apenas jugos legalistas aos quais nos submetemos por uma falta de compreensão clara do que é a lei de Deus. Mas quando passamos a lê-la corretamente, o que é que nós vamos enxergar? Nós perceberemos que ela está repleta, transbordante, não de julgos legalistas, mas de palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Jesus nos ensinou, João 14, aquele que tem os meus mandamentos, as minhas leis, e os guarda, esse é o que me ama. Jesus nos ensinou, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Mas a pergunta é, como essa leitura correta, ela acontece? E em quarto lugar, é o que eu gostaria de mostrar para vocês nesta noite. Como é que ela se dá? Observe mais uma vez por argumento do apóstolo Paulo. É importante que você entenda isso nesta noite. Como é que esse entendimento correto, ele é descoberto? E por que ele é tão importante? Que aparência ele tem? Que sabor ele tem? Para os que possuem essa graça em Cristo, para aqueles que estão nele, nova criação. Há três verdades nesse texto aqui que nos ajudam a entender. Três coisas deste texto que nos ajudam a enxergar tudo isso. A primeira delas, aqueles que possuem essa graça, esse entendimento correto, não estão mais debaixo de qualquer condenação. Segunda, eles estão livres da lei, do pecado e da morte. Terceira, a justiça da lei se cumpre neles. E o que significa tudo isso, irmãos? Eles vivem sem culpa, libertos e santos. O cristianismo bíblico, ele produz gente assim, gente absolvida, gente solta das cadeias, gente em quem a justiça floresce, não gente de consciência eternamente ferida, de uma religiosidade nervosa, que andam encurvados como se o jugo do pecado ainda estivesse sobre eles. Não, eles são como o cristão em sua peregrinação, ao se deparar com a cruz do nosso Senhor. Até o momento, quando ele foge da cidade da destruição, ele carrega sobre os seus ombros um jugo tão pesado que ele não suporta caminhar. Mas quando aquele jugo cai, ele não anda mais com a sua coluna encurvada, mas ele se sente livre, sem culpa, liberto. Ele foi verdadeiramente absolvido da condenação que pesava sobre ele. Mas alguém pode objetar: as regras que encontramos na Escritura e que dela derivamos são boas? Sim, e são, e devem ser descritivas para nós, para as nossas vidas. Mas lembrem-se, o pecado continua sendo o oportunista que sempre foi. E quando o libertino se opõe às regras do legalista, mais com frequência, não sempre, as regras do legalista até que parecem ser razoáveis no papel. O legalista geralmente vive mais
que o viciado em drogas, e isso é bom para ele, mas será que ele desfruta da vida que tem? Será que ele recebe, como nós ouvimos hoje na pregação da manhã, o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, mas antes algo misturado que vai destruindo a sua própria vida, ainda que ele consiga viver um pouco mais do que um homem que está destruindo o seu corpo pelo vício das drogas. Ele consegue adicionar mais alguns anos, apenas se alimentando com aquilo que o destrói. O Espírito Santo, irmãos, que nos revela a Escritura, ele se opõe às regras do legalista. E não porque esse homem seja santo demais, mas porque, na verdade, todo legalista, ele não é santo. Ele sempre fica aquém das suas próprias regras, porque mora sempre em seu coração um oportunista, o seu pecado que o escraviza. E é exatamente assim que se dá com o coração de todo mundo. Nada esculpido em pedra, nada escrito em papel, nem mesmo pela mão de Deus. Lembrem-se, as pedras da lei, ou o santo livro, a Escritura Sagrada, pôde lidar com isso. Para lidar com isso, Deus precisou nos dar o seu Santo Espírito. E lembrem-se, para nos tornar aptos a receber o seu Santo Espírito, alguém precisou um dia morrer em nosso lugar. O Filho de Deus teve de morrer. O Pai precisou condenar o nosso pecado na carne do seu Filho, na cruz do Calvário. Então, quando nós colocamos tudo isso e procuramos enxergar e interpretar de outra maneira, isso nos conduz mais uma vez àquilo que é a grande frase e que resume tudo aquilo que o apóstolo Paulo discorre no capítulo de número 8. Isso me leva ao quinto a quinta proposição, a quinta e última proposição desta noite. Se nós colocamos tudo de outra maneira, se nós enxergamos tudo de outra forma, aqui nós encontramos o coração do capítulo 8 do livro de Romanos. Não há mais condenação, porque esta condenação já aconteceu. Não há condenação, porque houve condenação. Esse é o argumento apostólico. Paulo começa dizendo, verso 1, que não há condenação para os que estão em Cristo. E isso não se dá porque a necessidade de condenação tenha sido dispensada. Como se Deus tivesse dado de ombros para o pecado humano. Não, absolutamente. Dá-se porque a condenação necessária para os que estão em Cristo Jesus já é passado. Ela já aconteceu. Deus enviou o seu Filho, verso 3, em semelhança de carne pecaminosa. E para lidar com todo aquele pecado, Ele condenou o pecado na carne. 2 aos Coríntios capítulo 5 nos lembra disso. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A morte de Jesus Cristo foi a condenação do pecado. A morte de Jesus Cristo foi a condenação do pecado, do seu pecado e do meu pecado. Pense, você como um pecador desesperado no corredor da morte. Pense se o seu estado aplicasse a pena capital e você estivesse naquela prisão, condenado à morte, em seu corredor, aguardando apenas o dia da execução. Mas o governador resolve adiar esta execução, e isso pode protelar a sua morte, mas ainda permanece um problema. O problema permanece e você se pergunta: quando será o dia em que serei executado?
Esta boa notícia, ela é temporária porque é concedido a você uma suspensão. Ela pode ter sido adiada por meses. E isso pode lhe consolar temporariamente. Mas você permanece ainda aguardando o dia em que será morto. Quando nós não compreendemos o Evangelho, irmãos, quando nós não compreendemos a palavra da graça de Deus, de que aqueles que estão em Cristo têm todos os seus pecados perdoados, de que aqueles que foram declarados justos pela fé na obra do Filho de Deus, já não estão mais debaixo de condenação, nós vivemos um tipo de religião de adiamento. E é o que infelizmente existe muito em nosso país, no movimento evangélico brasileiro. Muita pregação que apenas empurra o dia do juízo com a barriga, enquanto chama isso de paz. Mas não há paz se nós não entendermos de fato o que nós precisamos, o que mais necessitamos. Nós precisamos crer no Senhor Jesus para que sejamos salvos. Mas em glorioso contraste, observem, o tipo de boa nova que é o Evangelho diz o contrário. Diz que o dia da sua execução não foi adiado. Que o dia da sua execução acontecerá daqui a alguns meses ou anos, enquanto você continua em desespero, refletindo sobre isso, num corredor em que aguarda a sua própria morte. Não, o Evangelho diz que o dia da sua execução foi ontem, está consumado, você está livre, as cadeias estão abertas e você pode ir embora. A sentença não foi suspensa. É importante lembrar, a sentença já foi executada. Alguém morreu em seu lugar. Alguém morreu no lugar daquele que merecia condenação. Alguém inocente, alguém santo, puro, sem pecado, mas que se fez pecado por mim, por você. A sentença, um dia, há 2000 anos, foi executada no Calvário, na carne do Filho de Deus. É por essa razão que o apóstolo Paulo então diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso não há condenação, porque não sobrou, irmão, condenação nenhuma para executar. O cálice que nós merecíamos foi sorvido pelo Filho de Deus até a última gota. Lembre-se disso. E aquele que o bebeu até a última gota foi o mesmo que disse: está consumado. Essa é a razão por que o apóstolo Paulo pôde afirmar que não há mais nenhuma condenação para você e para mim, porque nós estamos em Cristo Jesus. Agora me permita amarrar tudo isso e aplicar na perspectiva como nós enxergamos a Escritura e a história da redenção, do Senhor que nos deu histórias para nos contar esta maravilhosa história da redenção, com a sua culminância em Cristo Jesus. Me permita amarrar tudo isso na perspectiva da gloriosa esperança que cremos e professamos todos os domingos aqui juntos. Este veredito, nenhuma condenação há, não é apenas o consolo privado de almas isoladas. Esse é o grande problema do evangélico moderno, inclusive de presbiterianos como nós, porque não entendem a doutrina do pacto. Ainda que Deus promova a salvação e isso aconteça de forma individual, o seu objetivo é alcançar pessoas de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações,
porque Ele escolheu um povo para si. É por isso que nós nos reunimos hoje. É por isso que nós não podemos viver desigrejados. É por isso que nós somos convocados a adorar o Senhor como um povo do pacto. É por isso que nós comungamos das mesmas verdades gloriosas que nos levam a exaltar e louvar o nome do Senhor. A carta de alforria foi para o novo Israel, o povo da nova aliança, a igreja do Deus vivo, aqueles que viviam neste mundo sem Deus e sem esperança. Mas que o mesmo apóstolo, escrevendo aos Efésios, se refere como povo de Deus, pois foi alcançado por esta obra maravilhosa de Jesus. E um povo assim absolvido de seus pecados, da sua condenação, é um povo enviado. Lembrem-se, no passado, Israel foi liberto, tirado do Egito, para ser o quê? Para ser um reino de sacerdotes. O novo Israel, a igreja que somos nós, fomos tirados do corredor da morte para sermos testemunhas de que o juiz de toda a terra justifica o ímpio que crê no Senhor Jesus. E lembre-se, essa justificação não é o fim da história, é o começo dela. O Deus que condenou o pecado na carne de Jesus Cristo está agora, pelo seu Santo Espírito, cumprindo a justiça da lei em nós e por meio de nós, alcançando as famílias da terra, como jurou um dia Abraão. O Evangelho, que não deixou condenação nenhuma sobre nossas cabeças, não deixará ao fim nação nenhuma desta terra sem discípulos deste Rei. Lembre-se, Romanos 4, o apóstolo Paulo afirma: a promessa era um mundo, e o pai não costuma dar ao filho menos do que ele prometeu. Pede-me, nós cantamos hoje de manhã, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Portanto, irmão, nesta noite, erga a sua cabeça. Se você está em Cristo Jesus, o tribunal não tem mais nada contra você. Não ande como réu que foi declarado filho. Não viva adiando uma execução que já aconteceu. E não trate a Escritura como o israelita carnal tratava a lei de Deus, como uma escada meritória ou uma pedra de tropeço. Mas leia a sua Bíblia como ela é. Leia a lei de Deus como de fato se revela. Ela está repleta de palavras de vida. E você, nesta noite que ainda está fora de Cristo, você precisa também ouvir. Esta mensagem é para ser proclamada para todos, indistintamente, o povo da aliança, mas aqueles que estão entre nós e nunca pararam para pensar sobre isso. Ouça, o corredor da morte é real. E a data já está marcada, ainda que você não a conheça. Mas o Evangelho diz, há um lugar, somente um, onde a execução já ocorreu. Há 2000 anos, naquela cruz maldita, o Filho de Deus crucificou a sua própria carne para nos salvar dos nossos próprios pecados. O que você deve fazer? Fuja para ela. O que você deve fazer nesta noite? Creia nele, no Senhor Jesus, e seja salvo você e a sua casa. E ouça o veredito que jamais será revogado. E saia dele nesta noite sem o fardo pesado dos pecados que você tem carregado. Já agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Saia nesta noite livre, santo,
sem qualquer culpa, pois este é o estado daqueles que estão reunidos aqui hoje mais uma vez e declaram o nome que está acima de todo nome, o precioso nome de Jesus. Este é o nosso direito de primogenitura. Esta é a base de toda a santificação que o restante do capítulo 8 descreverá e de toda a experiência de glória que o apóstolo Paulo ainda anunciará para nós. Lembre-se, já não há mais nenhuma condenação, porque houve condenação. E o Deus que condenou na cruz o seu próprio Filho, Ele confere a todo aquele que nele crê esta gloriosa certeza de salvação. Ninguém jamais poderá ressuscitar qualquer coisa para nos acusar, porque o Filho de Deus já pagou por todos os nossos pecados. Lembre-se, essa é a mensagem do Evangelho que está sendo anunciada mais uma vez para nós. Saia daqui mais uma vez, ao iniciar mais uma nova semana com o seu coração agradecido. Retorne para cá pelas razões certas e porque este dia é o dia mais importante dentre todos da semana. Porque você está aqui declarando o seu amor àquele que o amou primeiro e não poupou o seu próprio filho para o salvar, para salvar os seus filhos, para salvar os seus irmãos. Saia daqui com um pensamento glorioso a respeito da eternidade, como escreveu o apóstolo Paulo aos Colossenses, pensando mais nas coisas lá do alto, naquelas que são lá de cima e não nas que são da terra. Enquanto você vive aqui e glorifica ao Senhor pelas coisas da terra, com essa perspectiva nova, e você sabe que tudo isso é possível, porque não há nenhuma condenação mais sobre você. Ao Deus que enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e que pelo pecado condenou o pecado na carne, seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Vamos orar. Bendizemos, Senhor, o teu nome nesta noite e te agradecemos pela porção da tua palavra estudada e pregada. Que gloriosa esperança, Senhor, nós temos em Cristo Jesus. Já não há nenhuma condenação para nós, porque nós estamos nele. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E aquilo que era impossível à lei, enferma pela nossa própria carne, o nosso próprio pecado, o Senhor fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, porque em Cristo Jesus, Senhor, não andamos mais segundo a nossa carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Nos abençoa e nos enche o coração desta certeza, que isso nos conceda uma gloriosa alegria no Senhor, por sabermos que não estamos mais presos ou escravizados ao pecado, não vivemos mais debaixo de condenação, e que nós temos, ó Senhor Deus, uma viva esperança, Cristo Jesus, a gloriosa esperança do seu povo. Nos abençoa, Senhor, e que a tua palavra que não volta vazia edifique a tua igreja, e que também traga salvação àqueles que ainda têm dúvidas em sua alma, que creiam no Senhor Jesus e sejam salvos hoje e vivam eternamente com Ele para todo sempre. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, em resposta à palavra pregada. Nós vamos cantar juntos o Salmo de número 146. Aleluia.
aquele que é poderoso para vos confirmar o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Em nome da Igreja Presbiteriana de Aracaju, nós louvamos a Deus pela presença de todos os irmãos, aqueles também que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não tem um lugar para congregar, uma igreja para frequentar, será muito bem-vindo em nosso meio, uma alegria poder recebê-lo. Mas se você apenas nos visita, leve o nosso abraço para a sua igreja, o seu pastor, e vamos continuar juntos, perseverando pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Nós desejamos a todos vocês uma semana de paz. Pedimos que os irmãos não esqueçam, quarta-feira nós temos reunião de oração e estudo dos Salmos. E nós seguimos juntos nessa jornada pelo livro dos Salmos, e à medida que nós vamos aprendendo também, estudando, nós vamos aprendendo os Salmos cantando. E é importante que você venha com a sua família, que você faça esse esforço. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe, que Ele nos veja e nos guarde quando estivermos separados uns dos outros. Amém.